Galerinha, galerinha. Bom, primeiramente um abraço para todo mundo que está vendo esse vídeo aí. Eu resolvi gravar umas questões aqui. Eu sei que uma galerinha vai prestar o vestibular da UFO, né? Agora no final de semana, tá? Então eu espero que essas dicas que eu vou passar para você aqui te ajude, ok? Nós vamos dar um passeio na química como um todo e tem umas dicas aqui bem fortes para a prova, viu? Tá bom? Eu espero que ajude vocês. Além desse vídeo, eu estou mandando também, estou enviando para você aí nos grupos, os slides para você acompanhar as questões, ok? Tem até um bônus lá, uma foto minha sem filtro, né? Nos slides, um bônus que você está ganhando por estar assistindo os meus vídeos aí, tá bom? Gente, então eu espero que você goste, né? Certo? Eu espero que te ajude. Eu acho assim, ó, o ideal seria você assistir uma vez ou duas, ou quantas vocês quiserem, certo? E entra no seu quarto, põe o fone de ouvido, de boa, apaga a luz e fica me assistindo, tá? Não precisa ficar assim doido, escrever. Não, fica me assistindo. Eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar bastante coisa, tá bom? Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, certo? Ó, vou compartilhar, pera só um pouquinho, beleza. Então aqui, ó, dica UFO. Olha aí, gente, olha que foto maravilhosa, né? Claudinho sem filtro aí, tá certo? Então, dicas UFO, professor Cláudio. Vou aumentar aqui, ó, tá? E a gente vai trabalhar juntos. Galerinha, então vamos lá. Ó, primeira questão. Radioatividade, UFO sempre pede uma questãozinha, é um assunto tranquilo e você não pode perder. Então, foca aqui em mim. Ó, em 6 de julho de 1945, no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos, foi detonada a primeira bomba atômica. Ela continha cerca de 6 quilos de plutônio e explodiu com a força de 20 mil toneladas do explosivo TNT, trinitrotolueno. Tá bom? A energia nuclear, no entanto, também é utilizada para fins mais nobres, como curar doenças através de terapias de radiação. Em relação à energia nuclear, indique a alternativa incorreta. Ele quer, né, dos itens que ele vai colocar, o que está errado. Vamos lá então. Primeiro, a radiação alfa possui uma baixa penetração na matéria e os núcleos que emitem essas partículas perdem 2 unidades de número atômico e 4 unidades de massa atômica. Galera, eu vou pegar o pincel aqui para lembrar para você. Ó, eu tenho 3 emissões principais. Tem a partícula alfa, certo? Tem a partícula beta e a onda eletromagnética gama. Legal? A partícula alfa, ela sim tem carga mais 2, né? 2, e tem massa, número de massa igual a 4. A partícula beta, ela tem carga negativa, menos 1, e a massa dela é desprezível. E a radiação gama, né, uma onda eletromagnética, ela não tem nem carga nem massa. Onda eletromagnética não tem nem carga nem massa. Agora, detalhe, ó, a partícula alfa, ela é análoga ao núcleo de hélio. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Exatamente igual ao núcleo de hélio. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma prova e ele fala assim, ó, um elemento radioativo emitiu um núcleo de hélio. Galera, o elemento radioativo emitiu uma partícula alfa. Então, a partícula alfa é análoga, certo? É semelhante ao núcleo de hélio. Já a partícula beta é um elétron acelerado, tá certo? Agora, presta atenção, ó. Radioatividade é um fenômeno nuclear. Como pode sair um elétron acelerado do núcleo se os elétrons estão na eletrosfera? Então vamos dar uma lembradinha. Lá no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Quando um nêutron se desintegra, ele vira um próton, certo? Um elétron, que é a partícula beta, e um neutrino. Então, esse elétron que sai acelerado do núcleo é devido à desintegração de um nêutron. Beleza? Então, o nêutron desintegra, ele vira um próton, um elétron que sai acelerado e o neutrino também que sai acelerado. Beleza? Então, vamos ver as alternativas aqui. Ó. A radiação alfa possui baixa penetração. Gente, correto. Para partícula, massa 4 é uma massa muito grande. Para partícula subatômica, massa 4 é muito grande. Como a massa é grande, a velocidade é baixa. Tá?
Com massa grande e velocidade baixa, o poder de penetração é muito pequeno. Então, ó, poder de penetração, partícula alfa, pequeno. Partícula beta, médio. Onda gama é o que tem maior poder de penetração. No acidente nuclear, a radiação alfa causa menos prejuízo e a radiação gama causa mais prejuízo. Ela tem maior poder de penetração, gama. Tá bom? Então, letra A. Raios alfa possuem um baixo poder de penetração, correto, e os núcleos que emitem essas partículas perdem 2 unidades de número atômico e 4 unidades de massa. Gente, certo aí, ó. Tá perdendo 2 prótons, né? E 2 nêutrons. Então ele vai perder 2 prótons e a massa vai diminuir de 4 unidades. Perfeito, tá correto. Só que ele quer o errado, tá? Vamos continuar lendo. Ó, raios alfa são formados por um fluxo de alta energia de núcleos de hélio. Combinação de 2 prótons e 2 nêutrons. Perfeito. A radiação alfa, né? Os raios alfa, a emissão alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que o número atômico é mais 2 e o número de massa é igual a 4. Perfeito. Só que ele quer o errado. Letra C. Raios gama são uma forma de radiação eletromagnética. Perfeito. Onda eletromagnética, que não possui massa ou carga. Gente, onda, né, não tem carga nem massa. Sendo, portanto, menos penetrantes que as partículas alfa e beta. Errou. Ó, a onda gama, como não tem massa, ela tem velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e carrega uma energia violenta. Então, as ondas gama, certo? Tem o maior poder de penetração que todas essas radiações aí. Beleza? Tá errado, então, a letra C. Por estar errado, né, é a alternativa correta. As ondas gama não têm o maior poder de penetração das 3 emissões. Agora, a letra D. Partículas beta são elétrons ejetados, sim, com velocidade de núcleo radioativo e possuem uma massa muito menor do que a massa do átomo. Perfeito. A massa do elétron, né, da partícula alfa, ela é desprezível, certo? Tá certo isso? Agora vamos ver a letra E. Partículas beta são mais penetrantes que a partícula alfa. Verdade. Partícula beta ganha da partícula alfa. E a perda de uma única dessas partículas produz aumento de uma unidade do número atômico. Gente, verdade. Quando o nêutron se desintegra, ele forma um próton, certo? E aí a partícula beta vai embora, né? O elétron vai embora. Então vai acrescentar um próton em relação ao que tinha antes. Então o número atômico aumenta uma unidade. Quando a partícula, quando o núcleo radioativo emite uma partícula beta, aumenta o número atômico dele uma unidade. Tá? Então realmente a resposta certa é a letra C, porque o que está aí está errado. Ó, eu vou aproveitar e lembrar algumas coisas importantes que podem aparecer na prova. Primeira coisa, bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear. Fissão, quebra o núcleo, quebra o átomo, normalmente de urânio, plutônio, etc., certo? Com liberação de enorme energia. Então, bomba atômica, reator nuclear também, é fissão, quebra, fissão nuclear. Já a bomba de hidrogênio, você tem o deutério, ele vai se fundir com o trítio e vai liberar energia enorme, tá? Então a bomba de hidrogênio é fusão nuclear. A bomba atômica é fissão nuclear, a bomba de hidrogênio é fusão nuclear. Outra coisa importante também que pode aparecer é o conceito de meia-vida. Eu não sei se vocês lembram, o conceito de meia-vida é assim, ó, meia-vida é o tempo decorrido para que metade da massa do elemento radioativo se desintegre. Vou te dar um exemplo. Ó. O carbono 14 ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5.700 anos. Gente, isso daqui, normalmente eles informam na prova, não precisa decorar não, viu? Então, ó, 5.700 anos. Legal? O carbono 14 é o elemento radioativo, né? É o isótopo radioativo do carbono, ele tem essa meia-vida. O que significa? Vamos supor que você tem uma amostra de 10 gramas de carbono 14. Quando passar uma meia-vida, ou seja, quando passar esse tempo aqui, vai cair para 5 gramas. Se cair, se passar mais uma meia-vida, se passar mais esse tempo aqui, passa para 2,5 e assim por diante. Tá? Então, a cada meia-vida,
a massa da amostra radioativa ela vai caindo pela metade. No início, eu tenho 100% da amostra. Depois de uma meia-vida, sobra 50% da amostra. Depois de mais uma meia-vida, sobra 25% da amostra. Depois de mais uma meia-vida, 12,5%, e assim por diante. Tá? Inclusive, eles usam esse carbono 14 aqui para fazer datação de fóssil. Vamos supor que lá na Toca dos Dinossauros, né, lá em Peirópolis, do meu amigo Zé Carlos, eles encontrem um fóssil, tá? E aí vai medir a porcentagem de carbono 14 que tem nesse fóssil. Olha só que interessante, ó. Nós, seres vivos, nós, plantas, né, animais, plantas, nós temos uma concentração de carbono 14 constante. O carbono 14 que a gente tem no organismo, ele se desintegra. Mas como a gente se alimenta, nós repomos, né, o carbono 14 que se desintegra. Então, se medir a quantidade de carbono 14 em mim, em você, num cachorro, num gato ou numa planta, numa árvore, a concentração de carbono 14 vai ser constante. Quando o ser vivo morre, ele começa a desintegrar esse carbono 14 e não é reposto. Certo? Vamos supor que lá em Peirópolis eles encontraram lá um fóssil e esse fóssil tem 25% só de carbono 14 em relação ao ser vivo. Galerinha, para ter 25% de carbono 14 é porque passaram 2 meias-vidas. Não é verdade? Quando passa uma meia-vida sobra 50%, quando passa mais uma meia-vida sobra 25%. Então passaram 2 meias-vidas para ter 25%. Como a meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos, esse fóssil vai ter 2 vezes 5.000, vai dar mais ou menos 11.400 anos, é a idade do fóssil. Beleza? Então esse daí é o carbono 14 usado em datação de fóssil. Beleza, galera? Essa foi a questão de número 1. Agora, a gente vai fazer a questão de número 2, uma questão de pilhas, uma questão que costuma cair bastante lá na prova também. Beleza? Muito, muito tranquilo, pilha, viu, gente? Ó, você vai, com certeza, se cair lá, com certeza você vai acertar. Vamos lá, então, ó. Primeiro, só uma informação, ó. Pilhas também são chamadas de células galvânicas, tá? Ou bateria, né? Pilha, ela acontece através de uma reação de óxido-redução espontânea. Ela transforma energia química em energia elétrica, reação espontânea. A eletrólise é o contrário. É energia elétrica transformando, né, substâncias simples, substâncias químicas, numa reação não espontânea. Joinha? Agora me ajuda aqui um pouquinho, ó. A gente usa numa pilha eletrodos diferentes. Nesse caso aqui, ele está usando o zinco e o cobre. Inclusive, essa aqui é uma das pilhas mais importantes, é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel, pilha de Daniel, ela usa o zinco e o cobre como eletrodos. Certinho? Vamos lá, então. Ó, quando você vai montar a pilha, se aqui é zinco, aqui tem que ter cátion zinco. Se aqui é cobre, aqui tem que ter cátions cobre. Certinho, galerinha? Não importa a ordem, viu? Pode colocar o zinco à esquerda, tanto faz. Não tem ordem para isso, não. Agora, presta atenção aqui, por favor. Ó. Eu montei a pilha e numa pilha tem uma reação de óxido-redução. Então, vai ter uma reação de oxidação, uma reação de redução. Gente, olha só que tranquilo. Ó, entre o zinco e o cobre, o potencial de redução é maior para o cobre. Olha lá, ó, mais 0,34. O zinco tem potencial de redução negativo. Então, o cobre ele tem maior potencial de redução. Sabe quem sofre redução numa pilha? Quem tem maior potencial de redução. Ok? Então, eu já sei que aqui desse lado a reação vai ser de redução. Por quê? Porque é o eletrodo de maior potencial de redução. Se do lado de cá é redução, obviamente, do lado de lá é oxidação. Então, só para fechar essa primeira parte aqui, em uma pilha, onde eu vou ter redução? Onde? No eletrodo de maior potencial de redução. Agora, cuidado, hein? Ó, quem sofre oxidação é sempre o átomo, o metal. Quem sofre redução não é o átomo, é sempre o cátion. Cátion sofre redução, o metal sofre oxidação. Então, do lado de cá, é o zinco, que é o átomo que vai se oxidar. Mas do lado de cá, não é o átomo de cobre, são os cátions de cobre que estão na solução. Legal? Então, ó, você já sabe que do lado de cá tem redução, do lado de lá tem oxidação. Beleza?
Agora você vai lembrar de duas palavras. Uma delas é crau, crau. A outra delas é pipocar, pipocar. Ou simplesmente pipoca, tá? Tanto faz. Pipocar ou pipoca. Como é que usa isso? Fácil. Ó, crau, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então, onde tem redução, eu vou chamar de cátodo. Crau, cátodo, redução. Então, esse aqui é o cátodo ou catodo, viu? Da pilha. Certo? Crau, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Onde tem oxidação é o ânodo da pilha. Então, desse lado esquerdo eu tenho o ânodo, lado direito eu tenho o cátodo. Agora, o pipocar. Pipocar significa, em pilha, positivo é o cátodo. Então, o cátodo é o polo positivo de uma pilha, sempre. E o ânodo vai ser o polo negativo da pilha. Portanto, o eletrodo de maior potencial de redução, ele vai ser o cátodo da pilha, ele vai ser o polo positivo. E o de menor potencial de redução vai ser o ânodo, tá? Ele vai ser o polo negativo da pilha. Agora, gente, lembra que eu falei? Ó, o átomo sofre oxidação, o cátion sofre redução. Então, a reação espontânea nessa pilha vai ser assim. No lado esquerdo, o metal de zinco vai sofrer oxidação e vai virar cátions zinco. E vai dar 2 elétrons. Beleza? Esses 2 elétrons aqui, ó, que ele dá, saem, né, desse eletrodo e se encaminham para cá, ó. Esse aqui é o movimento de elétrons. Numa pilha, é sempre do ânodo, né? Sempre do polo negativo lá para o polo positivo. Movimento de elétrons. Beleza? Cuidado, hein, ó. Quem dá elétrons é o átomo de zinco. Mas quem recebe não é o átomo de cobre. São os cátions de cobre que estão na solução. Então, o Cu2+, que está aqui na solução, ele vai receber 2 elétrons e vai se transformar em cobre metálico. Tá bom? Olha só que interessante, ó. O zinco, ele está sofrendo oxidação, ele está sendo consumido. Então, essa placa aqui, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez menor, ela está sendo corroída, está sendo oxidada. Certinho? Agora, quando o Cu2+ na solução sofre redução, recebe elétrons, forma Cu metálico. Esse Cu metálico gruda no cátodo. Então, a massa do cátodo com o tempo aumenta. Então, na pilha, o ânodo vai diminuindo com o tempo e o cátodo vai aumentando. Os elétrons, eles fluem do ânodo, né, para o cátodo. Esse é o sentido de movimento de elétrons. Outra coisinha. Quando o zinco, que está aqui na placa, ó, sofre oxidação, forma Zn2+. Esse Zn2+, ele cai na solução. Então, a concentração de Zn2+, nessa cuba aqui, vai aumentar. Galerinha, o Cu2+, que está nessa cuba aqui, está sendo reduzido, está virando cobre metálico. Então, essa concentração de Cu2+ aqui, ela vai diminuir. Do lado de cá, há um aumento de Zn2+. Do lado de cá, há uma diminuição. Essa solução vai ficando cada vez mais concentrada, essa solução vai ficando cada vez mais diluída. Agora, detalhe, ó, toda solução tem que ser eletricamente neutra. Joinha? Na ponte salina, eu tenho sempre um sal, pode ser qualquer sal. O mais usado é o brometo de potássio, mas pode ser qualquer sal. Olha para mim aqui. Você está vendo que aqui está tendo um aumento de cargas positivas? Galerinha, toda solução tem que ser eletricamente neutra. O que vai acontecer? Vem ânions lá da ponte salina, certo? No caso, né, no meu exemplo, seria o Br-, vem ânion para cá para neutralizar esse excesso de carga positiva. Legal? Agora vamos ver lá do outro lado. O Cu2+ está diminuindo. Então eu estou diminuindo o total de cargas positivas. Eu preciso repor. O que vai acontecer? O K+ lá da ponte salina, ele é positivo, ele vem repor esse positivo que foi consumido. Tá bom? Então, lá na ponte salina, eu tenho um movimento assim, ó. Ânion vindo para a solução da semicélula 1, certo? E cátion indo lá para a solução 2. Para que acontece isso aí? Para deixar a solução eletricamente neutra. Galerinha, é mais ou menos isso de pilha, tá? Eu vou dar uma limpada nisso daqui, porque agora eu vou ver o que ele está falando aqui nas alternativas. Vamos lá, então. A direção espontânea do sistema é... Gente, verdade, ó.
O zinco está sofrendo oxidação, NOx está aumentando, e os cátions de cobre estão sofrendo redução. Então, esse item aqui está correto. O fluxo de elétrons será da semicélula 1 para 2, certo, galerinha? Certíssimo. Tá? Sai lá do zinco, que é a semicélula 1, e vai para 2. Sai de onde tem oxidação e vai lá para onde tem redução. Perfeito. Os cátions se dirigirão da ponte salina para a semicélula 1. Não. Na semicélula 1, eu tenho aumento de Zn2+, aumenta os cátions. Então, sai ânion da ponte salina para neutralizar esse excesso. Ele falou aqui, ó, cátions se dirigirão da ponte salina. Não, está errado. São os ânions que vão para a semicélula 1. Agora, 4. À medida que a pilha funciona, a concentração de Zn+2 decresce. Errado. O zinco metálico, ele sofre oxidação, dá elétrons e se transforma em Zn2+. Então, a concentração de Zn2+, ela aumenta e não diminui. Beleza? Então, a resposta aqui, letra B, os itens 1 e 2 são verdadeiros. Não pode esquecer, pilha é processo espontâneo, eletrólise é processo não espontâneo. Tá bom? Gente, então esse foi mais um exercício. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, tá? Vamos agora ao próximo exercício. Tá aqui. Gente, esse exercício aqui, muito legal, viu? Muito legal mesmo, porque é um exercício de equilíbrio químico. Então vamos nessa, ó. A solução de iodo I2 tem propriedades anti-inflamatórias e tem uso tópico. A constante de equilíbrio K para a reação tem valor aproximadamente igual a 100, certo? Aí, ó, aproximadamente igual a 100, o valor aqui da constante de equilíbrio. Aí ele fala assim, ó, se em um determinado tempo a concentração de I2 em água for 0,1 e a concentração de I2 em tetracloreto de carbono for 1, podemos afirmar que, galerinha, ele deu a constante de equilíbrio. O Kc aqui, ó, tá usando concentração, o Kc é igual a 100. Aí ele citou que num determinado momento você tem essa concentração de I2 na água e essa concentração aqui de I2 do CCl4. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar a expressão do Kc, certo? E vou substituir esses valores aqui. Se der 100, bateu com o Kc. Significa que esses valores aqui estão em equilíbrio. Se der um valor diferente de 100, significa que não está em equilíbrio. Como eu não sei se vai dar 100 ou não, eu vou usar a expressão do Kc, só que eu vou chamar de QC, que é o quociente de concentrações. Galerinha, como é que eu escrevo a expressão do Kc? Concentração de produtos sobre concentração de reagentes. Eu não vou escrever as fórmulas aqui não, para ganhar tempo, tá? Ó, aqui seria a concentração de 2CCl4, tá ok? Porque ele é o produto. O coeficiente dele é 1, vai ser elevado a 1. Então, aqui vai ser a concentração do produto, ó, que no nosso caso é elevado a 1, que não precisa pôr, esse aqui é o produto, certo? E aqui eu vou colocar a concentração de reagentes, que é a concentração de 2 em água. E eu vou só escrever R. Lá na prova, se fosse uma questão aberta, teria que colocar as fórmulas, viu? Aqui, ó, eu colocaria esse trem aqui e aqui embaixo eu colocaria esse. Beleza? Vamos substituir os valores que ele deu. Galerinha, a concentração de 2 do CCl4 tá aqui, ó, é igual a 1. E a concentração do I2 na água, beleza? Certo? Que está aqui embaixo, é 0,1. Opa! Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 10. Não deu 100. Significa que essas concentrações aqui não são concentrações do equilíbrio. Não são. Agora vamos dar uma lembradinha. Todo sistema caminha espontaneamente para o equilíbrio. Se eu juntar esses dois valores aqui, não preciso fazer nada. Você junta esses dois valores, tá? Deixa lá o sistema em repouso, ele vai espontaneamente chegar em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Esse QC deu 10, não está em equilíbrio. Só que depois de um certo tempo, naturalmente, espontaneamente, vai chegar no equilíbrio. E quando chegar em equilíbrio, esse valor vai ter que atingir 100. Tá bom? Então, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. É 10 e depois de um certo tempo vai chegar em 100. Galerinha, como na fração
em cima eu tenho a quantidade de produto, 10 para chegar em 100 vai ter que aumentar. Então, haverá um aumento na concentração dos produtos, que é o I2 dissolvido em CCl4, e uma diminuição na concentração de I2, né, dissolvido em água, até chegar em 100, beleza? Ou seja, haverá um deslocamento desse equilíbrio aqui natural para a direita. Vai aumentar esse valor, vai diminuir aquele, até esse 10 aqui chegar em 100. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu direito, assiste depois de novo. Isso daí vai ficar com você aí até antes da prova. Vamos lá então, ó. Podemos afirmar que não ocorre nenhum movimento de I2 entre os solventes. Errado. Vai sair I2 da água e vai lá para o I2 CCl4 até, né, esse 10 aqui virar 100. Beleza? Item 2. I2 se moverá da água para o CCl4. Perfeito. Vai sair I2 da água e vai lá no ICCl4. Vai aumentar o produto, aí, né, esse 10 aqui chega no 100. Então, agora, esse item está certo. Terceiro, haverá redução da concentração de I2 na solução de CCl4. Errado. Vai aumentar a concentração do I2 no CCl4. Porque vai, né, esse valor aqui vai chegar em 100, então vai aumentar o numerador da fração. Então, aqui está errado. Agora, item 4. Haverá redução da concentração de I2 na solução da água. Verdade. Vai sair I2 dissolvido em água, vai aumentar a concentração de I2 do CL4 até o 10 virar 100. Então, isso está correto. Portanto, os itens corretos 2 e 4, 2 e 4, a alternativa correta, letra C. Não podemos esquecer, ó, que o Kc só varia com a temperatura, tá? Constantes de equilíbrio Kc, Kp, Ki, Kw, toda constante de equilíbrio só varia com a temperatura. Tranquilo? Certinho? E outra coisa, ó, catalisador não desloca equilíbrio, certo? O catalisador, ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Mas depois que entrou em equilíbrio, aí não tem sentido colocar catalisador. Catalisador não desloca equilíbrio. Beleza, galerinha? Ó, próximo exercício. Próximo exercício, cinética química, também cai bastante na UFO. É um exercício que você não pode perder, porque é muito fácil. Gente, vamos lá, ó. O aumento da produção de gases através da queima de combustíveis fósseis vem contribuindo para o aquecimento global do planeta. Considerando o diagrama que representa a reação de combustão, né, do carvão, aqui, ó, do carbono, ele faz algumas indagações, a gente vai saber, vai descobrir se está certo ou está errado o que ele está falando. Bom, primeiro, quando eu saio da esquerda e vou para a direita, é a reação direta. Tá? Então, a queima do carvão aqui, ó, C mais O2, dando CO2, é a reação direta. Se eu sair do CO2 e voltar, é a reação inversa. Tranquilo ou não? O que é energia de ativação? É aquela que sai dos reagentes e vai até o complexo ativado, até aqui em cima do morrinho. Ó. Aqui em cima eu chamo de complexo ativado. A energia dos reagentes até ali em cima é a energia de ativação. Galerinha, para a reação direta, a energia de ativação é esse valor aqui, ó, sem catalisador. Quando eu coloco o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Então, esse nível aqui, ó, esse nível aqui é a energia de ativação da reação direta, só que agora com o catalisador. Agora vamos pensar na reação inversa. A reação inversa vai sair daqui e voltar para lá. Legal ou não? Então, a energia de ativação sem catalisador da reação inversa é tudo isso daqui. E se você observar, esse valor aqui, ó, é maior que aquele ali, tá? Então, vamos ver se a gente acha aqui uma resposta certa. Podemos afirmar que a energia de ativação é maior quando a reação se processa no sentido de formação de CO2. Não. Sentido de formação de CO2 é a reação direta. A energia de ativação é menor, ok? Agora, a letra B. É maior quando a reação se processa no sentido inverso, sem catalisador. Perfeito. Na reação inversa, você vai ter uma energia de ativação maior sem catalisador. Então, a resposta certa é letra B de bola. Não pode esquecer. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade de uma reação.
reação é lenta porque tem alta energia de ativação. Somente catalisador a baixa energia de ativação. Galerinha, se aumentar a superfície de contato, aumenta a velocidade de reação. Se aumentar a temperatura, aumenta a energia de ativação. Se aumentar a concentração de reagentes, aumenta a energia, aumenta a velocidade de reação. Ok? Se colocar um catalisador, aumenta a velocidade de reação. Agora, o único que altera a energia de ativação é o catalisador. O catalisador aumenta a velocidade de uma reação porque ele diminui a energia de ativação. Beleza? Mais um exercício aqui, beleza, tá aqui. Ó, ele fala assim: qual dos gráficos a seguir representa corretamente a variação do número de mols de etanol quando ao mesmo é adicionado gradualmente água? Gente, que exercício fácil. Você tem um recipiente e nele tem etanol, tem o álcool etílico, etanol, beleza? Eu tenho uma certa quantidade aqui, eu tenho uma massa. Se eu pegar essa massa e dividir pela massa molar, eu vou calcular o número de mols. Lembra dessa formulinha? O número de mols é massa sobre massa molar. Tranquilo? Então aqui dentro eu tenho uma massa, tenho o número de mols. Aí eu vou começar a colocar água. Gente, olha só que tranquilo. A água que você coloca, ela não reage com o etanol. O etanol vai ficar dissolvido na água. Você vai formar uma mistura homogênea, mas não tem reação química. Legal? Então, a quantidade de álcool que você tem é a mesma antes e depois que você colocar água. Pode colocar um pouquinho. A quantidade de álcool é a mesma, certo? Então, olha a letra A aqui, ó. Você tem um certo número de mols. Você vai adicionar água. A quantidade do álcool, ela continua constante. Beleza? Não tem reação química, não consome, nem é formado mais. Então, a concentração e o número de mols, né? O número de mols de etanol, ele fica constante à medida que eu vou colocando água, não muda. Então, a resposta certa, letra A, um exercício bem sossegadinho. Tranquilo? Agora eu vou fazer o próximo exercício. Gente, ele fala assim, ó. Indique a alternativa que relaciona corretamente os materiais abaixo como sendo: se for uma mistura, você vai colocar a letra A. Se for uma substância pura, você vai colocar a letra B. Bom, primeiro, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Certinho? Gente, se fosse Na2CO3, seria carbonato de sódio. Quando tem um H no meio, é o bicarbonato de sódio. Você pode falar assim, ó, hidrogeno, carbonato de sódio, carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio. Cuidado, hein? No nome, eu uso ácido, carbonato ácido de sódio, porque eu estou obedecendo uma regra de nomenclatura. Mas cuidado! O NaHCO3, ele vem do NaOH, que é uma base forte, e do H2CO3, que é um ácido fraco. Galera, o sal tem o mesmo caráter da parte forte dele. Como ele veio de uma base forte, de um ácido fraco, ele vai ter caráter básico. Tanto é que ele é usado como um antiácido estomacal. Mas esse daqui é só para dizer se é uma mistura ou uma substância pura. Se você pegar um recipiente com bicarbonato de sódio, você vai encontrar somente essas fórmulas aqui. Então, é uma substância pura, tá? Então, a gente colocaria nele aqui a letra B. Letra B, ele é uma substância pura. Agora, vamos pensar na gasolina. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Na gasolina, você tem hidrocarbonetos de 5 até 10 carbonos. Só que prevalecem hidrocarbonetos com 7 carbonos e com 8 carbonos. 7 carbonos é o N-heptano. 8 carbonos é o 2,2,4 trimetilpentano, também chamado de isoctano. Então, eu já sei que a gasolina é uma mistura, portanto, eu vou colocar a letra A nela. Gente, eu vou aproveitar e lembrar uma coisinha para você. A gasolina, como eu acabei de falar, ela tem o N-heptano e o isoctano. O N-heptano é normal, cadeia normal. O isoctano, 2,2,4 trimetilpentano, cadeia ramificada. Para combustíveis, quanto mais ramificação, melhor a qualidade dele. Então, na gasolina, o N-heptano dá uma qualidade ruim para a gasolina e o isoctano dá uma qualidade boa, porque o isoctano ele é mais resistente à compressão. Então, a gasolina com mais isoctano ela é melhor. Tanto é que tem um índice chamado índice de octanagem. Quanto maior a proporção de isoctano, maior o índice de octanagem, maior a qualidade da gasolina.
Por exemplo, uma gasolina com 80 octanas, ela tem comportamento como se tivesse, né, 80% de isoctano e 20% de N-heptano. O isoctano tem uma qualidade melhor. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu só lembrar mais uma coisinha que de repente pode aparecer na prova. Quando eu faço a destilação fracionada do petróleo, eu obtenho cadeias longas de hidrocarboneto. Cadeia longa de hidrocarboneto não tem muito uso comercial. Então a gente leva esses hidrocarbonetos grandes, né, para a indústria e quebra ele em hidrocarbonetos menores. Isso a gente chama de cracking ou pirólise. Craqueamento é quando você pega moléculas grandes, né, de hidrocarboneto e quebra pela ação do calor, sem oxigênio, né, senão ele vai queimar. Ok? E outra coisa, lembra que eu disse que o hidrocarboneto ramificado ele tem uma melhor qualidade do que o hidrocarboneto normal? Não falei isso? Lá na indústria, eles podem pegar hidrocarboneto normal e transformar em hidrocarboneto ramificado para melhorar a qualidade desse combustível. Isso a gente chama de reforma catalítica. Reforma catalítica, quando você tem combustíveis normais, péssima qualidade, e transforma ele ou em hidrocarboneto ramificado ou cíclico, tá? Se você fechar, também aumenta a qualidade do combustível. Isso chama-se reforma catalítica. Portanto, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Galerinha, ar atmosférico é uma mistura de hidrocarbonetos. Tá? O que você tem no ar atmosférico? Principalmente gás nitrogênio, gás oxigênio e o argônio, principalmente esses três. Portanto, o ar atmosférico também é uma mistura. A água do mar tem H2O, tem sais dissolvidos, também mistura. Então a resposta é BAA. BA, aqui ó, letra D. Essa daqui é a resposta correta do exercício. Você viu que eu uso uma questão, né? Todas essas questões aqui foram propostas pela UFO. Eu uso uma questão e tento abordar outros assuntos que eles podem pedir para você lá. Beleza? Gente, próximo exercício. Ele fala assim, ó. Vamos prestar atenção no texto, porque pode te dar assim, alguma informação para resolver alguma questão lá depois. Ó, as propriedades das substâncias podem ser relacionadas com o tipo de ligação existente entre seus átomos. Por exemplo, compostos que possuam ligações iônicas têm alto ponto de fusão, geralmente acima de 350 graus Celsius, e também, né, alto ponto de ebulição. Todos eles são sólidos. Quem tem ligação iônica é sólido a temperatura ambiente e normalmente é solúvel em água, certo? Aí ele fala assim, ó, sendo que suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica, beleza? Porque vai ter íons livres, né? Gente, agora vamos dar uma lembradinha. Para ter ligação iônica, você precisa ter metal ligado em a metal. Ele quer saber aqui aonde tem compostos com apenas ligações iônicas. Todas as substâncias do item, né, da alternativa, tem que ter ligação iônica. Então vamos lá, ó. Letra A. Perclorato de sódio. Gente, o sódio é metal, o cloro é metal. Já sei que aqui tem ligação iônica, já sei. Etanoato de sódio. Aqui, ó, faltou um azinho no sódio aqui, viu? Ó, é o Na aqui, ó. Tá? O Na é metal. Carbono e oxigênio são ametais. Então aqui tem ligação iônica, aqui tem. Ei, mas aqui não, ó. Carbono é ametal, hidrogênio é metal e cloro também é metal. A metal da família 7A. Então aqui não tem ligação iônica, não pode ser a letra A. Letra B. Iodeto de sódio, perfeito. Iodo é a metal, família 7A. Halogênio, sódio é metal, tá? Mas o hexano não. Hexano é hidrocarboneto, gente. Carbono é ametal, hidrogênio também é metal. Hidrocarboneto não tem metal, então tá errado por causa do hexano. Letra C. Fluoreto de sódio. Opa, correto. O sódio é metal, flúor, halogênio é metal, aqui tem ligação iônica. Hidróxido de potássio, potássio é metal, família 1A, metal alcalino. Lembra disso ou não? O oxigênio é metal, então aqui tem ligação iônica. Nitrato de prata, a prata é metal. Nitrogênio e oxigênio são ametais, então aqui tem ligação iônica. Portanto, a resposta certa, letra C. Certo? Nesses compostos tem predominante ligação iônica. Deixa eu dar uma lidinha rápida aqui, ó. Acetileno, o etino. Não.
Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Não tem metal, não tem ligação iônica. Certo? Ácido sulfúrico. Não, não, não. O hidrogênio é a metal, o enxofre também, não tem metal no ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é um composto molecular, não é composto iônico, não é. Então, a resposta certa, letra C. Beleza, galerinha? Continuando aqui, próximo exercício. Puta que pariu. Desculpe o palavrão, tá? Esse exercício aqui, ele cai muito, gente. Você tem que aprender e ele é muito fácil de acertar, tá? É bem tranquilo mesmo para acertar. Ele fala assim, ó. Soluções aquosas de HCl e de ácido acético, ambos com essa concentração aqui de 0,1, apresentam concentração de H+, igual a 0,1 e 1,34 vezes 10 a menos 3. Galerinha, por que a concentração de H+ no HCl é maior? Porque é ácido forte. Quais são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Tá? Os ácidos orgânicos são fracos. Então, o HCl tem uma concentração de H+ maior do que a concentração de H+ no ácido acético. Legal? Os dois têm a mesma concentração, tá? Só que a quantidade de H+ no HCl é maior do que no ácido acético. Aí ele fala assim, ó, para a neutralização completa de 10 ml dessas soluções aqui de ácidos, com NaOH 0,05 mol por litro, serão gastos. Bom, vamos dar uma lembrada. Quando você tem uma solução desconhecida de uma base e quer saber a concentração ou volume, você tem que usar um ácido. Se for o desconhecido um ácido, você tem que usar uma base conhecida. Isso na química eu chamo de titulometria ou titulação. Gente, toda vez que você vai reagir ácido com base é titulação. Aí tem uma formulinha. É assim, ó. X vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a Y vezes a molaridade da base vezes o volume da base. Certo? Se você juntar qualquer ácido com qualquer base, você vai ter essa relação aqui. Tá? X vezes a molaridade. Esse X aqui, ele está junto com o ácido. Ele vai representar o número de hidrogênios ionizáveis. Certinho? Esse Y aqui está junto com a base. Ele representa o número de hidroxilas que tem na base. Agora, galera, presta atenção aqui, por favor. Ó, no nosso exercício, ele está usando dois ácidos diferentes, mas a molaridade é a mesma. Tá? Deixa eu até pegar outra cor aqui da canetinha, ó, fica mais fácil para você entender. A molaridade dos dois ácidos aqui é a mesma. Tranquilo ou não? É 0,1, tanto para um quanto para outro. Ele quer que você neutralize 10 ml. Então, o volume aqui, ó, é o mesmo também. Beleza ou não? Certo? Agora me ajuda um pouquinho. O HCl só tem um hidrogênio ionizável. E o ácido acético também. Num ácido oxigenado só é ionizável o hidrogênio que está ligado em oxigênio. Então, o ácido acético só tem o hidrogênio ionizável. E o HCl também. Portanto, tanto para o HCl quanto para o ácido acético, esse X aqui é 1. Tá? Lá na base, NaOH só tem uma hidroxila. Então, esse Y aqui é 1. Você vai usar a mesma concentração de base para os dois. E os dois têm a mesma concentração. Tá? E os dois têm o mesmo volume. Gente, portanto, o volume da base vai ser o mesmo. Porque não depende da força, depende da concentração, depende do número de hidrogênios ionizáveis. Os dois têm a mesma concentração, os dois têm o mesmo número de hidrogênios ionizáveis. Então, vai consumir o mesmo volume de base. Então, dá para resolver o exercício sem fazer nada. Ó, onde tem volumes diferentes, tá errado. Então, a resposta certa, com certeza, é a letra B. Mas vamos resolver para ver se realmente vai dar a letra B. Certo? Vamos lá, vamos fazer. Ó, X, eu vou fazer para o HCl. Se você depois quiser fazer para o ácido acético, você vai ver que dá o mesmo valor. Eu vou fazer para o HCl. O X é 1, porque só tem um. Deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Ó. O X é igual a 1. Não, ainda está ruim, ainda está ruim. Deixa eu pegar o pincel vermelho mesmo. Ó, só tem um hidrogênio ionizável, tanto num quanto no outro. X é igual a 1. Molaridade do ácido, 0,1. Gente, ele está titulando 10 ml da solução, ó, 10 ml do ácido. Isso vai ser igual. A base só tem o hidrogênio ionizável.
ok? A concentração da base, ele deu 0,05. E ele quer que eu descubra o volume da base. É isso que eu quero descobrir. Gente, 0,1 vezes 10 dá 1. Esse 0,05 passa dividindo, certo? 1 dividido por 0,05. Vou até fazer na calculadora aqui, ó. 1 dividido por 0,05. Galerinha, deu 20 ml. 20 ml. Tá? Como não depende da força, né? O ácido acético também tem um hidrogênio ionizável, tem a mesma molaridade, ok? Você está usando o mesmo volume, então vai consumir a mesma quantidade de base. A resposta certa, letra B de bola. Agora, vou tomar uma água para fazer o próximo exercício, tá? Ó, no próximo exercício, ele fala assim, ó. Muitos compostos químicos sofrem decomposição rápida quando aquecidos. Ei! Por que a reação é rápida? Porque tem baixa energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Aí ele falou assim, ó, essa propriedade pode ser aproveitada para finalidades diversas. Por exemplo, a decomposição térmica do NaN3, nitreto de sódio, é aproveitada para você inflar airbags. Tá? Tem uma reação química que acontece, libera gás e infla, né, o airbag. Aí ele fala assim, ó, a decomposição leva à produção de 2N. Está aqui, a reação de decomposição do nitreto de sódio é essa que está aqui. Aí ele fala assim, ó, supondo que 65 gramas de NaNO3 são usados em um airbag. Ele quer saber a quantidade de gás produzida a 27 graus Celsius e 1 atm. E a resposta está em litros. Então, ele quer o volume de gás nitrogênio produzido. Galerinha, quando a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, 273 kelvins, você está na CNTP. 27 graus Celsius não é CNTP. Tá? Quando está na CNTP e você tem 1 mol de gás, o volume vai ser 22,4 litros ou 22,7, dependendo do vestibular. Agora, se não está na CNTP e você tem que calcular o volume de um gás, equação de Clapeyron. Para calcular o volume de gás não estando na CNTP, PV-NRT, equação de Clapeyron. Esse exercício aqui é um exercício de cálculo estequiométrico. Todo vestibular da UFO cai cálculo estequiométrico. Eu vou calcular o volume de nitrogênio. Primeiro, eu vou calcular o número de mols, depois eu jogo em Clapeyron e passo para volume. Galerinha, ele deu 65 gramas de nitreto de sódio. Então, a quantidade de nitreto que ele deu, eu sei que é 65 gramas. Eu quero o volume de nitrogênio. Então, eu tenho o dado e o que está sendo pedido no exercício. Certinho? Eu vou primeiro calcular o número de mols do nitrogênio formado, certo? Aí eu passo para volume usando o Clapeyron. A primeira proporção que eu coloco entre as substâncias envolvidas é a proporção em mol. Qual é a proporção em mol aqui? 2 para 3. Então eu vou escrever 2 mols. Gente, eu não vou pôr a fórmula para ganhar tempo, tá? 2 mols. Aqui eu teria que escrever se a prova fosse aberta. NaN3. Tá? Produzem 3 mols de nitrogênio. Nitrogênio é facinho de escrever, eu vou escrever. 3 mols de nitrogênio. Tá bom? Ó, ele deu a massa de NaN3. Então eu vou ter que pegar esse 2 mol aqui e passar para a massa. Então eu vou ter que calcular a massa molar. Gente, o sódio é 23. O nitrogênio é 14 vezes 3, 42. Com 23, 65. Tá? Mas eu tenho 2 mols. Então, eu vou escrever 2 vezes 65 gramas. Tranquilo? Eu tenho 2 mols, né? 2 vezes 65 gramas. Agora, do lado de cá, eu vou deixar mol mesmo. Mas por quê? Ele está pedindo volume? Calma. Se tivesse na CNTP, eu colocaria aqui, ó, 3 vezes 22,4 litros. Mas não está. Então, eu deixo mol mesmo, depois eu passo, né, para volume usando o Clapeyron. Gente, só que a massa de nitreto que ele está usando é 65 gramas. Então, eu vou produzir aqui uma quantidade de nitrogênio, o número de mols, que eu vou chamar de N. Beleza? Você está vendo? Aqui, ó, 2 vezes 65 é que dividiu por 2. Então, aqui vai dividir por 2. Portanto, esse N aqui é igual a 1,5.
tá? Então, se eu usar 1,5 mol, se eu usar 65 gramas de nitreto, a hora que a reação acontece, eu produzo 1,5 mol de gás nitrogênio. Só que ele quer o volume. Eu vou usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. nRT, certo? nRT, aqui é um N, viu? Ó, N, número de mols. Bom, a pressão ele deu, 1 atm. O volume ele está procurando, V. O número de mols, acabei de calcular, 1,5 mols, mol, né, no caso, de nitrogênio. O R, 0,082, porque a pressão está em atm, certo? E a temperatura 27 graus Celsius, mais 273, vai dar 300 kelvins. Joinha? Gente, se você fizer essa continha aqui, eu já fiz, né, previamente, dá 36,9 litros de gás nitrogênio. Esse gás nitrogênio, ele infla o balão. Detalhe, nesse exercício, a UFO não falou de rendimento. Quando não é falado o rendimento é 100%. Ok? Então, aqui nós temos o rendimento de 100%. Vamos supor que ele fale que o rendimento seja 90%. Beleza? Gente, você faz normal, como se fosse 100, aí no finalzinho você faz uma regra de 3. 36,9 litros é para 100% de rendimento. Rendimento 90%, X. Tá? Faz uma regrinha de 3 que você chega no resultado também. Beleza, gente? Então tá aí mais um exercício resolvido. Próximo exercício. Excelente esse exercício. Puta dica, viu? Puta dica lá para o vestibular da UF. Ó, analise os compostos abaixo e assinale a alternativa que dispõe em ordem decrescente de ponto de ebulição. Ordem decrescente. Vai começar com o maior ponto de ebulição e vai diminuindo, decrescente. Gente, me ajuda aqui, por favor. Ó, esse primeiro composto aqui, CHO. CHO é C dupla O, H, função aldeído. Esse daqui, COOH. Gente, COOH é ácido carboxílico. Aqui eu tenho OH ligado em carbono saturado, é um álcool. E o quarto só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Tá bom? Agora, olha para mim aqui, por favor. Ó. Ácido carboxílico tem H ligado no O. Quando você tem H ligado em FON, em flúor, oxigênio ou nitrogênio, você vai ter ligação de hidrogênio. Então, em ácidos, eu tenho ligação de hidrogênio. No álcool também, ó. O está ligado no H, tá? Então, aqui eu tenho ligação de hidrogênio também. No aldeído, eu tenho H, tenho O. Só que o H não está ligado diretamente no O. Então, não tem ligação de hidrogênio. Essa ligação aqui é polarizada, certo? Ela é polar. Então, aqui eu tenho uma molécula polar por causa desse grupo funcional. Mas o H não está ligado em O, não vai ser, então, ligação de hidrogênio. Molécula polar que não faz ligação de hidrogênio é o dipolo permanente. Tá? Gente, hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Quando a molécula é apolar, a ligação intermolecular é do tipo dipolo induzido, né, ou forças de London ou força de Van der Waals. Aqui eu vou ter uma interação muito fraca, porque a dipolo induzido, né, as forças de London ou de Van der Waals, é muito fraquinha. Tá bom? Beleza ou não? Agora um detalhezinho. Ó, o menor ponto de ebulição vai ser o quarto, porque não faz... você só tem moléculas apolares, dipolo induzido é a força mais fraquinha, a interação mais fraquinha que você tem entre moléculas. É assim, ó. Íon dipolo é a mais forte, depois vem ligação de hidrogênio, depois vem dipolo permanente, a mais fraquinha, dipolo induzido. Tá? A íon dipolo não aparece muito. Normalmente aparece ligação de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. Então, ó, ligação de hidrogênio ganha do dipolo permanente que ganha do dipolo induzido. Dipolo induzido é a mais fraquinha. Então, o ponto de ebulição do quarto aqui é o menor de todos. Tá? Aí, galerinha, eu tenho tanto o ácido quanto o álcool fazendo ligação de hidrogênio. Presta atenção nessa dica minha. No ácido carboxílico, além da ponte de hidrogênio, eu tenho mais uma carbonila aqui muito polarizada. Então, o grupo funcional de ácido carboxílico ele é muito polarizado. Então, o que acontece? Como o grupo funcional é muito polarizado, é comum você encontrar uma molécula colada na outra.
tá? Por causa da polaridade enorme que você tem entre, né, as moléculas, grupo funcional. Como você tem moléculas, uma grudadinha na outra, você chama de moléculas dímeras. Dobra a massa da molécula. E quando você tem forças intermoleculares semelhantes, quanto maior a massa, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, o ácido carboxílico, por formar moléculas dímeras, ele tem ponto de fusão e ebulição maior que os álcoois. Ok? Então, ele vai ser o maior de todos. Então, a relação é assim, ó. O ácido é maior que todo mundo, porque além de ponto de hidrogênio, tem as moléculas dímeras. Depois é o álcool, que faz ligação de hidrogênio, mas não tem moléculas dímeras. Depois é o aldeído, que é polar, mas não faz ligação de hidrogênio. E o mais fraquinho de todos, menor ponto de ebulição, é o hidrocarboneto. Então fica 2, 3, cadê? 2, peraí. 2, 3, 1, 4. A resposta certa é letra A. Eu vou aproveitar e dizer para você o seguinte, ó. Quando você tem duas moléculas com as mesmas interações intermoleculares, se você colocar radical, cai o ponto de fusão e ebulição. Então, vamos supor que você tenha duas moléculas isômeras, por exemplo, né? Uma normal, outra ramificada. A ramificação, ela diminui a temperatura de ebulição da substância. Gente, tranquilo até agora ou não? Então vamos ver o que eu tenho aqui na sequência. Puta, exercício bacana esse também. Ele fala assim, ó, o retinol, ou vitamina A, cuja estrutura é mostrada a seguir, desempenha um papel importante em nosso organismo, pois favorece a visão, o crescimento e participa ativamente no metabolismo de diversos hormônios. Tá aqui, ó. Bom, se você observar, o retinol, né, a vitamina A, ela tem um grupo funcional OH ligado em carbono saturado. O resto aqui, ó, é cadeia carbônica. Então, o retinol, a vitamina A, é um álcool, pertence à função álcool. Outra coisinha, o álcool, esse grupo funcional aqui é polar. Gente, só que a cadeia carbônica, ela é muito grande. Então, a parte apolar desse composto, do retinol, ela prevalece sobre a parte apolar. Então, a vitamina A, como um todo, ela é apolar. Se ela é apolar, ela é lipossolúvel. Ela é hidrofóbica, mas ela é lipossolúvel, porque a polar dissolve a polar. Só para lembrar, né? Pode aparecer alguma coisa nesse sentido na prova. Aí ele fala assim, ó, dentre os reagentes químicos abaixo, aquele que não reage com o retinol é. Gente, vamos lá. Letra A, solução aquosa de permanganato de potássio. Opa! Permanganato de potássio é um oxidante fortíssimo. Quando você pega um composto orgânico e coloca permanganato de potássio, você está colocando um oxidante, certo? Gente, álcool sofre oxidação. Vamos lembrar? A hidroxila aqui está ligada num carbono primário. Então, esse álcool é primário. Se você usar KMNO4, o oxidante, esse álcool vai sofrer oxidação. Como é que funciona? Álcool primário oxidado dá um aldeído. Se a oxidação continuar, vai virar um ácido carboxílico. Então, esse composto aqui, por ser um álcool, vai sofrer oxidação. Ele vai reagir com KMNO4, sim. Só para lembrar, se fosse um álcool secundário, não é o caso aqui, a oxidação daria uma cetona. E álcool terciário não sofre oxidação. Gente, letra B. Será que esse composto aqui reage com ácido sulfúrico concentrado? Galerinha, ácido sulfúrico é o desidratante mais importante da química orgânica. Quando você pega um álcool e submete, né, a tratamento, você trata com ácido sulfúrico, esse álcool ele sofre uma desidratação. Agora comigo aqui. Ó, se a desidratação é intramolecular, dentro da molécula, vai formar um alceno. Vai aparecer uma dupla ligação. Sai o OH e um H vizinho, vira uma dupla, vira um alceno. Agora, se a desidratação for intermolecular, aí você vai produzir um éter. Tá? Então, ó, álcool desidratado, intramolecular, alceno, hidrocarboneto, intermolecular, aí você vai formar um éter. Isso cai bastante. Então, esse álcool aqui, sim, ele vai reagir com um ácido sulfúrico concentrado. Ele vai sofrer uma desidratação, ele vai reagir. Agora, solução aquosa de hidróxido de sódio. Pessoal, álcool é neutro.
Para reagir com base, a substância tem que ter caráter ácido. Só que o álcool é neutro, então o álcool não reage com base. Então a resposta certa é a letra C. Beleza? Então eu já sei, ó, a resposta certa é a letra C, base não reage com álcool. Só que eu vou comentar com você a letra D, porque é uma dica forte para, né, a próxima prova aí. Olha para mim aqui, ó. Esse composto aqui reage com bromo dissolvido em tetracloreto de carbono. Galerinha, como tem ligação dupla, você lembra que quando tem ligação dupla, a gente vai ter uma reação de adição eletrofílica, lembra? Certo? O que acontece? Deixa eu pegar o pincelzinho aqui para mostrar para você, ó. Quebra a ligação π, pode ser qualquer uma, eu vou supor que seja essa. Fica uma valência livre em cada carbono e aí você adiciona. No caso aqui são adendos iguais, né? Nem precisa seguir a regra de Markovnikov. Você vai colocar um bromo em cada carbono. Então, sim, se você pegar esse composto, como ele tem duplas, né, em saturação aqui, ele vai reagir com bromo, sim. Agora, olha para mim aqui, ó. Bom, então já sei que é a letra C, né? Não vai reagir com soda cáustica porque ele tem caráter neutro. Gente, agora olha só que interessante, isso aqui é muito importante. Ó, o bromo, quando você mistura com CCl4, ele dá uma coloração alaranjada, certo? À medida que o bromo vai reagindo, a concentração dele vai diminuindo e a coloração alaranjada vai desaparecendo. Então, se eu pegar essa solução aqui alaranjada e reagir com esse composto, eu vou saber que está tendo reação química porque vai descolorindo a solução. Entendeu? O alaranjado vai sumindo. Isso é uma evidência que aí está acontecendo uma reação química. Falando nisso, outras evidências que tem reação química. Liberação de gás. Quando borbulha, é uma evidência que está tendo reação química. Aquecimento ou resfriamento. Também é uma evidência que está acontecendo uma reação química. Então aqui nós vamos marcar a letra C, porque álcool é neutro e não reage com base. Estou olhando no relógio aqui, ó. Estou gravando isso às 9 horas, às 9h30 eu tenho que parar para assistir o Tricolor bater no Atlético Mineiro hoje. Gente, próximo exercício, esse daqui. Um composto orgânico apresenta a seguinte forma estrutural. Gente, olha só que sacanagem, meu. Ó, o cara colocou aqui C-H para induzir o aluno a falar que é um aldeído, tá? Só que quando eu tenho C-O e uma hidroxila no carbono do dupla O, com ou sem hidrogênio, a função é ácido carboxílico. Tá? O C-OH prevalece. Então, aqui nós não temos um aldeído, nós temos um ácido carboxílico. Detalhe, todo ácido orgânico é fraco. Beleza, galerinha? Todo ácido orgânico é fraco. E outra coisa, em ácidos oxigenados, seja orgânico ou inorgânico, só é ionizável o hidrogênio que está ligado em oxigênio. Então, esse hidrogênio não está ligado no oxigênio, ele não é ionizável. Esse daqui sim, ó. Portanto, esse ácido aqui, chamado de ácido metanóico ou ácido fórmico, aquele da formiga, ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Tá bom? Vamos ver aqui que ele fala que ele quer, tá? Ele quer acerta. Então, ó, ele é um ácido carboxílico, em que todos os átomos de hidrogênio são ionizáveis. Não, esse não é. Aldeído? Não. Aldeído? Não. A letra correta é a letra D. Nem li, mas é a letra D. Ele é um ácido carboxílico em que apenas o átomo de hidrogênio do grupo hidroxila é ionizável. Perfeito. Alternativa correta, letra D. Gente, só que eu estou usando essa revisãozinha aqui para, né, explorar mais alguma coisa, né, algumas coisas. Vamos dar uma lembradinha? Quando o carbono faz apenas ligações simples, a gente diz que ele tem hibridação sp3. A geometria desse carbono é tetraédrica espacial e o ângulo entre as valências vai ser 109 graus e 28 minutos. Beleza? Quando o carbono faz uma ligação dupla, a hibridação é sp2. A geometria é trigonal plana, tá certo? Trigonal plana e o ângulo vai ser de 120 graus entre as valências. Quando o carbono faz duas duplas, uma de cada lado, ou uma tripla, a hibridação é sp, geometria linear, ângulo, obviamente, de 180 graus. Nesse caso aqui, ó, o carbono está fazendo uma ligação dupla. Hibridação é sp2. Essa molécula aqui, ela é trigonal plana, ok? O ângulo entre as valências aqui, ó, qualquer um deles,
é 120 graus. Mais um exercício da UFO resolvido. Vamos continuar. Gente, assinala a alternativa correta. Letra A. Uma mistura homogênea de açúcar e água permanecerá dessa forma, mesmo se alterar a temperatura. Galerinha, não. Quando a gente altera a temperatura, nós mudamos o coeficiente de solubilidade do soluto na água. Então, por exemplo, ela é homogênea. Vamos supor que ela, né, esteja saturada. Se você resfriar, o coeficiente de solubilidade do açúcar ele diminui quando você diminui a temperatura. Então, vai ficar menos solúvel e vai precipitar. E aí ela não vai ficar mais homogênea. Então, a letra A está errada. Letra B. Esse daqui é legal. Ó. Uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio. Pessoal, cloreto de hidrogênio é o HCl, né? Ele, no estado puro, é o cloreto de hidrogênio. Quando eu dissolvo em água, ele vira ácido clorídrico. Certinho? Apresenta o número de H+ igual ao número de Cl-. Verdade, ó. Eu tenho um H+ e um Cl-, proporção de 1:1. Portanto, a solução... Gente, deixa eu só mostrar para você, ó. Quando eu coloco em água, vai dar um H+ e um Cl-. Certo? A solução é eletricamente neutra. Verdade. Porque você tem mesma quantidade de cátion, mesma quantidade de ânions. Certo? Ele é eletricamente neutra. E não conduz... Errado. Ó, você tem o mesmo tanto de carga positiva ou carga negativa. Aliás, toda solução é eletricamente neutra. Mas ela vai conduzir, porque os íons eles estão em liberdade. Quando numa solução aquosa os íons estão em liberdade, conduz corrente elétrica. Ok? Então está errado isso daqui, porque ele falou que não conduz. Beleza, galerinha? Tá? Então está errado o item A e o item B. Letra C. Misturas diferentes entre sal e água terão densidade diferente. Sim, densidade é massa sobre volume. Você pode falar densidade ou massa específica, que é um M minúsculo, tá? Gente, se eu coloco mais sal, praticamente o volume não muda, porque o sal vai dissolver. Só que eu estou aumentando a massa da solução, porque eu coloquei mais sal. Então, quanto mais sal eu coloco, maior a densidade. Olha lá, ó, misturas diferentes entre sal e água terão densidade diferente. Verdadeiro, certo, correto. Agora, deixa eu só ver a letra D. Todas as substâncias aumentam sua solubilidade com o aumento da temperatura. Errado. Se eu colocar assim, solubilidade ou coeficiente de solubilidade e temperatura, a maioria das substâncias, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Quanto mais quente, mais solúvel é a substância. Só que tem algumas substâncias, se você aquecer, a solubilidade dela diminui. Aí ele falou que sempre aumenta, está errado esse item aqui. Só para lembrar, quando você aumenta a temperatura e a solubilidade aumenta, a gente diz que a substância tem solubilização endotérmica. E quando ela dissolve, ela absorve calor, o sistema resfria. Agora, quando você aumenta a temperatura e diminui a solubilidade, você diz que ela tem solubilização exotérmica. Ela dissolve liberando calor. Se ela dissolve liberando calor, vai aumentar a temperatura do sistema. Então, esquenta o sistema. Beleza, galerinha? Ó, próximo exercício aqui é esse daqui. Em relação aos gases, é incorreto afirmar que... Galerinha, vamos supor que eu tenha um gás aprisionado num recipiente. Ó, presta atenção. A massa do gás aqui na minha explicação aqui, ó, a massa gasosa, eu vou supor que seja constante. Quando eu tenho um gás aprisionado num recipiente e a massa está constante, eu posso aplicar a equação de Clapeyron. PV é nRT. Tá? Isso aqui, se você tiver o gás dentro de um recipiente e a massa dele for constante. Galerinha, olha para mim aqui, ó. A massa é constante, então o mol é constante, o R é constante. Então, quando eu tenho um gás aprisionado num recipiente, eu posso dizer que PV, ó, vou trazer o T dividindo. PV sobre T é constante. Então, quando você tem uma massa gasosa num recipiente, certo? A massa não está variando, PV sobre T é constante. Legal? Agora vamos dar uma lembradinha de outra coisa, ó. Quando o produto de duas grandezas é constante, as grandezas são inversamente proporcionais. Quando o quociente das grandezas é constante, as grandezas são diretamente proporcionais.
Então, eu vou pegar uma outra cor de caneta aqui. Olha para mim. Letra A. O volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo a pressão constante. Galerinha, a pressão está constante, ó. Pressão está constante, certo? Aí, V sobre T vai ser constante. Só que se o quociente é constante, as grandezas são diretamente proporcionais. A hora que uma aumenta, a outra aumenta, a hora que uma diminui, a outra diminui. O que ele falou aqui? O volume do gás diminui com a aumento... Não, são diretamente proporcionais. Se um diminuir, o outro também vai diminuir. Se um aumentar, o outro também vai aumentar. Errado a letra A. Letra B. Opa, peraí. Se está errado, é a resposta certa. Letra A. O que ele falou está errado, ele quer o incorreto. Então é a letra A. Letra A. Deixa eu dar uma lidinha no resto. Exercem pressão sobre as paredes do recipiente. E isso, gente, o gás ele tem movimento. Aí as moléculas chocam-se com a parede do recipiente. Isso faz com que o gás exerça uma pressão. Beleza. A pressão aumenta com o aumento da temperatura. Quando o volume é constante, né? Ó, volume constante, recipiente, verdade. Se o volume for constante, P sobre T é constante. Toda vez que o quociente é constante, eles são diretamente. Se um aumenta, o outro também aumenta. Difundem-se rapidamente uns nos outros. Sim, se você abrir um vidro de perfume, as moléculas gasosas do perfume elas se difundem na natureza. Um gás sempre se difunde num outro gás. Tá certo. Portanto, o que ele falou está errado na letra A e por estar errado é a resposta certa. Gente, mais um exercício. Opa, isso aqui é uma questãozinha que sempre cai na UFO também. Só um minutinho. Ó, modelos atômicos. Lá cai bastante. Eu vou, assim, rapidamente, lembrar para você os 4 modelos mais importantes de átomo que tem na história da química. Primeiro modelo, Dalton. Foi o primeiro modelo científico, certo? Lembra? Bola de bilhar. Como é que era o átomo de Dalton? Uma bola, né, uma esfera maciça, indestrutível. Esse era o modelo de Dalton. Para Dalton, se você pegasse 2 átomos de um mesmo elemento, eles seriam necessariamente iguais em massa, por exemplo. Se você pegasse 2 elementos diferentes, os átomos, né, de elementos diferentes, eles necessariamente teriam massas diferentes, ok? Aí vem o átomo de Thomson. Gente, cuidado, ó. O átomo de Thomson ainda era maciço, tá? Só que o átomo de Thomson tinha cargas elétricas. Então, quem descobriu que o átomo tinha cargas elétricas foi Thomson. Inclusive, Thomson é o descobridor do elétron. Cuidado! O átomo de Thomson é maciço, igual ao átomo de Dalton. Só que o átomo de Thomson tem cargas elétricas, o de Dalton não tem. Quem descobriu que o átomo é indivisível foi Thomson. Porque se ele descobre que tem cargas elétricas, eu posso tirar a carga, eu posso dividir o átomo. Então, quem descobriu que o átomo é indivisível foi Thomson. Beleza? Aí veio Rutherford, fez aquela experiência bombardeando com partículas alfa, né, uma lâmina de ouro. Ele fez essa experiência e descobriu que o átomo tinha núcleo, que o átomo não é maciço. Então, quem descobre que o átomo não é indivisível foi Thomson. Quem descobriu que o átomo não é maciço foi Rutherford. Beleza? Quem descobriu que o átomo tem núcleo? Rutherford. Gente, aí vem o modelo de Bohr. O átomo de Rutherford tinha um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Tá? Quem descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas, né, em órbitas circulares, com energia constante, com energia estacionária, foi Bohr. Então, o modelo de Bohr, ele descobre que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Esses níveis de energia têm energia constante. Modelo de Bohr. Se o elétron está no nível, numa camada, ele não emite nem absorve energia, ele fica naquela camada para sempre. Agora, se ele recebeu energia externa, ele salta para uma camada mais externa, uma camada mais longe do núcleo. Quando ele volta, ele emite luz. Então, quando ele absorve energia, vai para uma camada mais externa. Quando ele perde energia, sai da mais externa e volta para a mais interna. Certo? Então, esse daí é o resumo de modelos atômicos. Ele está falando do modelo de Dalton, pessoal. Ó. Podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar, do ponto de vista quantitativo, a existência dos átomos. Certo? Aí ele fala assim, ó, com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton, a única alternativa
correta nos dias atuais. Então, eu tenho que marcar aqui o que ele falou na época dele, 1808 mais ou menos, e que ainda está certo até hoje. Certo? Então, vamos lá. Ó, os átomos de um mesmo elemento são todos idênticos. Galerinha, ele disse isso lá na época dele. Isso ele falou mesmo. Que se você pegar dois átomos do mesmo elemento, eles serão idênticos. Mas só que hoje eu sei que isso está errado. Porque depois que a gente descobriu os isótopos, eu posso ter dois elementos, dois átomos de elementos diferentes com a mesma massa. Certo? Dois átomos de elementos. Peraí, deixa eu organizar as ideias aqui. Eu posso ter dois átomos do mesmo elemento com massas diferentes, isótopos. Ele falou, então está errado. Errado. Uma substância elementar pode ser subdividida até se conseguirem partículas indivisíveis chamadas átomos. Não, gente, Dalton falava que o átomo era indivisível, mas hoje a gente sabe que o átomo é divisível, né? Bomba atômica, por exemplo, quebra o núcleo do átomo. Então tá errado. Hoje a gente sabe que o átomo não é indivisível. Dois ou mais átomos podem se combinar de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Galerinha, Dalton falava isso. Se você pegar átomos, né, e ligar um no outro, você poderia conseguir substâncias diferentes. Isso daqui a gente sabe que está certo até hoje. Agora vamos ver aqui na letra D. É impossível criar ou destruir um átomo. Errado. Bom, destruir, uma bomba atômica destrói. Produzir, naquele acelerador de partícula, né, que a gente tem lá na Europa, você pode fazer dois átomos se chocarem e construir um outro átomo. Tem um monte de elemento artificial na tabela periódica, tá bom? Então você pode criar e pode destruir. Portanto, a resposta certa é a letra C para esse exercício. Tranquilo, gente? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem mais. Espera aí, tem. Ó, polímeros são macromoléculas orgânicas construídas a partir de muitas unidades pequenas que se repetem, chamadas monômeros. Assinala a alternativa que apresenta somente polímeros naturais. Gente, isso aqui é mais biologia do que química. A celulose está lá na parede da célula vegetal, ela é natural. Gente, plástico é natural? Não. Poliestireno também não é, viu? Então a letra A está errada. Amido é natural? Sim. Proteína é natural? Sim. Celulose? Resposta letra C. Então, na letra C, amido, proteína, celulose são os três polímeros naturais que a gente tem. Galerinha, nylon não é, polietileno não é feito em laboratório, não é natural, aquele plástico. PVC não é, então a resposta certa é letra B de bola. Ó, eu vou aproveitar que eu estou falando aqui de polímeros e vou fazer esse PVC. PVC é polivinila cloreto ou policloreto de vinila. Esse composto aqui, ó, CH2, C dupla CH, ele chama-se cloreto de etenila ou cloreto de vinila. Pode também falar cloroeteno ou cloroetileno. Tudo isso está certo. Gente, como é que eu faço um polímero? Primeiro, para você fazer polímero, né, de adição, que é o nosso caso aqui, tem que ter uma ligação dupla. Como é que funciona? Eu uso uma pressão adequada, uma temperatura adequada e uso um catalisador adequado. Certo? O que eu faço? Eu consigo quebrar a ligação π que tem no composto. Então eu vou pegar N moléculas iguais a essa, um número muito grande de moléculas. Quebrei a ligação π. Quando eu quebro a ligação π, galerinha, quando eu quebro a ligação π, fica só a ligação sigma. Tá? Peraí, ó. Fica só a ligação sigma, quebrou a ligação π. Tá dando uma travadinha aqui, mas não vai atrapalhar muito, não. Ui, ai, ai. Ó, CH2. Certo? A hora que quebrou a ligação π, fica uma valência livre nesse carbono, uma valência livre nesse carbono. Gente, você tem N moléculas do cloreto de... Aqui, desculpa, ó, aqui é um Cl, tá? Você vai ter N moléculas N estruturas iguais a essa aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa N estruturas que você tem e vai colar, vai adicionar uma na outra. Então você pega um desse, cola em outro, cola em outro. Esse
essa fórmula aqui, ela vai se repetir N vezes. Esse daqui é um monômero, esse daqui é um polímero. Só que esse polímero é feito em laboratório, não é um polímero natural. Outra coisa, quando eu uso monômeros iguais e vou adicionando um no outro, certo? Um ao outro, né? Você tem uma polimerização por adição. O nylon, por exemplo, ele é uma poliamida. Para você construir uma poliamida, você tem que pegar um ácido e uma amina. Você usou monômeros diferentes, então vai ser o polímero por condensação. Então, quando usa o mesmo monômero, quando tem insaturação, polímero de adição. Quando os monômeros são diferentes, polímero de condensação. Certo? Gente, mais um exercício aqui, ó. Esse aqui é bem rapidinho. Ó, acredita-se que a decomposição do peróxido, etc. Ele quer saber, nesse mecanismo aqui, qual é a função do I-. Galerinha, a reação acontece em duas etapas. Olha só, na primeira etapa entrou o íon iodeto. Só que na segunda etapa, ele foi regenerado, ele foi restituído, tá? Lembra, um catalisador, ele pode até participar de uma das etapas da reação, só que no final ele é regenerado. Então a gente diz que como o iodo, ele entrou acima como reagente e abaixo ele saiu como produto, ele está atuando como um catalisador. Lembrando que o catalisador nunca é consumido numa reação química, viu? Catalisador não é consumido na reação. E por que o catalisador acelera a reação? Porque ele diminui a energia de ativação. Tem mais, tem mais. Ó, eu tenho aqui, opa, deixa eu voltar, exercício de química orgânica bem legal. Pessoal, eu tenho aqui o benzeno e estou reagindo com aleto de ácido, ó. Quando eu tenho o grupo C dupla O e um halogênio, é um aleto de ácido ou aleto de acila. Quando eu reajo aromático com aleto orgânico ou aleto de ácido, é a reação de Friedel-Crafts. Síntese de Friedel-Crafts. Ela é catalisada por cloreto de alumínio. Mas isso aqui é besteira, viu? Isso aqui não tem muita importância. O que eu preciso que você saiba é o seguinte. Aromáticos têm insaturação. Só que aromático tem ressonância, tem um movimento da ligação π aqui dentro. E quando o composto tem ressonância, esse movimento estabiliza o composto. Então, o aromático é muito estável por causa da ressonância. Joinha? Se ele é estável, é difícil quebrar a cadeia dele. Então, a reação preferencial de aromático é substituição e não adição. Tá bom? Como é que é a substituição? Como o benzeno está sozinho, você vai escolher qualquer carbono para tirar hidrogênio. Está sozinho? Pode escolher qualquer um. Eu vou escolher esse aqui de cima. Tá? Gente, no aleto de ácido, a ligação rompida é entre o halogênio e a carbonila aqui, ó. Certo? Entre o halogênio cloro e o carbono da carbonila. Se sair esse Cl aqui, ele vai se juntar com H que foi substituído e vai produzir HCl. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando sair o H daqui desse carbono, ficou uma valência livre nele. Quando saiu o cloro, ficou uma valência livre aqui nesse C dupla O. Aí você vai emendar. Ó, esse carbono aqui, ó, que tem o dupla O, ele vai emendar, certo? E vai ficar esse CH3 aqui. Joia? Gente, ficou meio feio aqui, mas ó, é C dupla O e o CH3. É uma cetona. Quando eu tenho C dupla O em carbono secundário, é uma cetona. Essa cetona aqui é a fenilmetilcetona. Tem que usar o nome usual dela. Fenilmetilcetona. O radical que vem do benzeno é o fenil, fenilmetilcetona. A resposta certa, letra A, essa daqui, ó. Aqui, ó. Esse composto aqui é o composto formado na síntese de Friedel-Crafts. Lembrando que Friedel-Crafts pode ser aromático com aleto de ácido, aleto de acila, certo? É uma acilação, né, de Friedel-Crafts, ou pode ser com aleto orgânico. Aí vai ser uma alquilação de Friedel-Crafts. Galerinha, tem mais. O papel do catalisador em um equilíbrio. Ei! Catalisador não desloca equilíbrio. Ele pode fazer o equilíbrio ser atingido mais rapidamente, mas se o equilíbrio já estiver estabelecido, catalisador não vai modificar essa situação. Olha lá, galerinha, ó.
Aumentar a energia de reação. Não, letra D. Diminuir o intervalo de tempo necessário para o estabelecimento do equilíbrio. Tá? Quando você coloca o catalisador, ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Beleza? Mas se já tiver em equilíbrio, aí não tem sentido. Marca aí para mim, letra D, para esse exercício. Próximo exercício é um exercício de lei de Hess, né, termoquímica, cai bastante na UFO também. Ele fala assim, ó, considere as reações a seguir com suas respectivas entalpias. Variação de entalpia. Gente, variação de entalpia é o ΔH, tá? Então, o ΔH do primeiro aqui, ó, é menos 218. Reação isotérmica, né? ΔH negativo, beleza? E no segundo, o ΔH é menos 3, também reação isotérmica. Aí ele fala assim, ó, a quantidade produzida de energia na combustão de 28 gramas de monóxido de carbono é... Opa! Está juntando cálculo estequiométrico com termoquímica. Vamos fazer juntos. Ele está falando na combustão de 28 gramas de monóxido de carbono. Então, eu vou montar essa reação aí. Monóxido de carbono é o CO. Combustão é reação com O2. Beleza? Se eu fizer a combustão do monóxido de carbono, óbvio que eu vou obter o dióxido de carbono. Galerinha, eu tenho que calcular esse ΔH aqui. Quando o cara dá uma reação, pede o ΔH dela e dá outras reações com os respectivos ΔHs, você usa a lei de Hess. O que eu faço? Eu pego as reações que ele deu, rearranjo se for necessário, para que a soma delas chegue onde eu quero. Ó, eu quero chegar aqui, tá? Então eu vou usar as duas equações que ele deu para chegar aqui. Olha só que facinho. Na nossa reação tem que ter CO. A primeira reação que ele deu tem CO. Então eu vou usar a primeira reação para obter o CO que eu preciso. Mas cuidado, eu preciso do CO com coeficiente 1. Aqui, ó, ele está com coeficiente 2. Outra coisa, eu preciso do CO nos reagentes. Aqui ele está no produto. Então, o que eu faço? Eu pego a primeira reação, inverto para jogá-lo no produto e divido por 2, porque eu preciso dele com coeficiente 1. Então, vou fazer isso. Ó, CO, estou invertendo e dividindo por 2, tá? Vai produzir carbono, grafite, mais meio de O2. Gente, lembrando que eu estou invertendo e dividindo por 2, beleza? Um detalhe, a reação que o cara dá, você sempre pode usar uma vez. Já usei a primeira, não pode usar mais. Se tivesse 3 ou 4, só tem que usar uma de cada vez. Pessoal, outra dica que eu vou te dar. Na minha reação, tem O2. Só que o O2, ele aparece nas duas. Quando na minha reação aparece uma substância em mais de uma das reações, você esquece ele, deixa quieto, pula ele. Ele vai se acertar sozinho. Então eu vou pular o O2 porque está nas duas reações. Na minha reação, precisa ter CO2? Precisa. Eu preciso dele nos produtos. Aqui, ó, o CO2 já está nos produtos. Eu preciso dele com coeficiente 1. Já está com coeficiente 1. Então a segunda reação está do jeito que eu preciso. Então, carbono, grafite, mais O2 vai produzir CO2. Certo? Só um detalhezinho. Essa primeira reação, eu inverti. Então, o sinal do ΔH vai mudar. E eu dividi por 2. Então, além do ΔH ficar positivo, porque eu inverti, eu vou dividir por 2, porque eu dividi a equação por 2. Então, esse ΔH aqui, ó, vou chamar de ΔH1, tá? Esse ΔH aqui, ele era negativo. Eu inverti e ficou positivo. Metade de 214 vai dar... 218 vai dar quanto, hein, gente? 109, é isso? Acho que é, né? 109. Eu acho que é isso daí. Beleza? Agora, aqui eu mantive a equação. Então, o ΔH, que eu vou chamar de ΔH2, continua sendo aquele valor lá, ó, menos 394. Certo? O que eu faço agora? Eu somo as duas para ver se chega onde eu quero. Gente, me ajuda aqui, por favor, ó. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Ó, carbono grafite. Certo? Aqui eu tenho 1 ou 2. Aqui, gente, eu esqueci de balancear a equação, viu? Ó, tem um CO, ali tem 2. Então, aqui seria meio, viu? Agora que eu vi, ó. Meio. Ninguém falou nada, né? Ó, 1 ou 2. Meio vezes 2 dá 1 mais 1, 2. Certo?
Aqui eu tenho 1 ou 2, ali eu tenho meio. Então, se eu cortar meio com meio aqui, vai sobrar meio desse lado. E lá na direita sobrou apenas o CO2. Apenas o CO2. Ou seja, se eu somar essas duas reações aqui, eu chego nessa daqui, que é a reação que eu quero. Então, esse ΔH aqui é a soma desses dois aqui. É a soma desses dois. Gente, eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer, eu estou com a calculadora aqui, eu faço, tá? A soma desses dois aí vai dar menos, né, 394, se eu fiz certo, né, gente? Esse 109 aí vai dar 285, vai dar menos 285. Esse ΔH aqui, ó, menos 285. Agora, só um detalhezinho, galerinha, presta atenção. Essa energia aqui é para cada mol de CO. O carbono é 12, o O é 16. Então, 1 mol de CO é 28 gramas. Então, calhou aqui da massa que ele quer queimar ser 1 mol. Então, a resposta menos 285. Ele falou energia produzida, né? Energia liberada, alternativa letra A. Vamos supor que ele quisesse a energia, sei lá, para 56 gramas de monóxido de carbono. Esse valor que você acha é sempre para 1 mol, 28. Para outro valor, X. Regrinha de 3. Essa é a lei de Hess. Galera, eu espero que eu esteja te ajudando aqui. Próximo exercício. Ó, considere 3 soluções diferentes, A, B e C, contendo cada uma delas 100 gramas de água, né? Respectivamente, 34,2 gramas de sacarose, é o açúcar comum C12H22 ou 11, 4,6 gramas de etanol e 4 gramas de hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? NaOH. Aí ele deu a massa molar de cada um. Aí ele fala assim, ó, peraí, ó, ponto de congelamento, ponto... Gente, propriedades coligativas. Vamos dar uma lembradinha. Quando eu tenho um solvente puro e adiciono um soluto não volátil a esse solvente, cai a pressão máxima de vapor. Então, o soluto adicionado no solvente, ele diminui a pressão máxima de vapor. O soluto no solvente, ele diminui a temperatura de solidificação e ele aumenta a temperatura de ebulição, tá? Aumenta muito, aumenta pouco, depende. Quanto mais partículas, maior a variação da propriedade coligativa. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular quantos mols, quantas partículas eu tenho em cada sistema. Gente, me ajuda aqui, por favor, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, me ajuda. Ele falou que tem 34,2 gramas de sacarose e a massa é 342. Então, se eu dividir aqui, vai dar 0,1 mol. Então, eu tenho 0,1 mol de sacarose. Beleza? O etanol, a massa molar é 46. Ele usou 4,6. Dividido por 46, também 0,1 mol. Agora, a massa do hidróxido de sódio é 40 e ele usou 4. Vai dar também 0,1 mol. Então, eu tenho o mesmo número de mols de cada soluto, certo? Então, eu tenho 0,1 mol de cada um, beleza. Só que agora vai ter um detalhezinho. A sacarose, todos os açúcares, viu? Sacarose, glicose, frutose, galactose, eles dissolvem em água, mas não ioniza nem dissocia. Então, se eu colocar a sacarose em água, ela continua inteira. Então, aqui eu tenho 0,1 mol de sacarose e eu vou ter 0,1 mol de partículas, porque cada sacarose vai me dar uma partícula, ela vai continuar inteira, tá? O etanol, mesma coisa. Álcool em água, você vai ter uma mistura homogênea. Ocorre a dissolução, mas não ioniza nem dissocia, ele continua inteiro, tá? Esse hidrogênio aqui no álcool não é ionizável. Então, aqui você vai continuar com 0,1 mol de partículas também. Opa! Sal de cozinha. Ele dissolve e dissocia-se. Então, em cada fórmula do NaOH vai me dar 2 partículas, Na ou H-. Então, eu tenho 0,1 mol de NaOH, mas eu vou ter 0,2 mol de partículas. Você entendeu ou não? Esses dois aqui, em água, continuam inteiro. Esse aqui não. Em água, ele dá 2 partículas, Na ou H-. Bom, o sistema que tem mais partículas é o último. Então, gente, ó, o último vai ter a menor pressão máxima de vapor. Quanto mais partículas, mais cai a pressão de vapor. O último vai ter a menor temperatura de solidificação.
quando coloca soluto, cai a temperatura de solidificação. Só que o último vai ter a maior temperatura de ebulição. Quanto mais partículas, mais sobe a temperatura de ebulição. Vamos ver a alternativa correta aqui. As três soluções têm o congelamento. Não. As três não têm o mesmo ponto de congelamento. Não. As soluções A e C têm o mesmo ponto de ebulição. Não, não. A C tem mais partículas, ela vai ter maior ponto de ebulição. Letra C. A solução C tem o mais baixo ponto de congelamento. Sim. Como a solução C tem mais partículas, vai cair mais a temperatura de solidificação. Então, ela vai ter a menor temperatura, né, de congelamento, o ponto mais baixo de congelamento. Tá certo. Deixa eu ver a letra D. O ponto de ebulição da solução C é mais baixo. Não, não, não. A solução C, ela vai ter o ponto de ebulição mais alto, mas ela vai ter o menor ponto de congelamento. Então, a resposta certa é letra C de cebola. Gente, lembrando que o ideal é você assistir essa aula aqui mais de uma vez, né? Lá no seu quarto, no escurinho do seu quarto, com o microfone, você escutando a minha voz. Não tem coisa melhor que isso. Esse daqui é um exercício muito bacana, ó. Parei ele para fazer uma destilação aqui. No experimento esquematizado a seguir, etanol e ácido sulfúrico... Opa! Falou ácido sulfúrico e álcool, lembra que o ácido sulfúrico é um desidratante de álcool, viu? Certo? Ácido sulfúrico concentrado e álcool vai ter uma desidratação. Eu posso ter uma desidratação intramolecular produzindo um alceno ou intermolecular produzindo um éter. Beleza, galerinha? Aí ele fala assim, ó, então ácido sulfúrico aqui, etanol, forma um gás. Forma um gás. Pode ser o eteno, desidratação intramolecular vai dar o eteno, ou pode ser o etoxetano, mas só que o etoxetano é líquido. Então eu já sei que foi uma desidratação intramolecular, tá? Tanto é que a temperatura foi 170. Na intramolecular tem que aquecer mais, porque você vai tirar um hidrogênio que não está na hidroxila, né? É mais fácil de você arrancar, é mais difícil para você arrancar. Aí ele fala assim, ó, esse gás, já sei que é o gás eteno, viu? Mas vamos continuar. Ao reagir com solução de bromo em tetracloreto de carbono, descolore a solução. Gente, você lembra? Bromo em tetracloreto de carbono dá uma solução alaranjada. Tá? Se ele descoloriu, é porque o bromo reagiu com o composto, né, e a coloração sumiu. Então, pronto, realmente é o eteno ou etileno. Como é que vai ser a reação? Bom, primeiro, você tinha o etanol. Gente, me ajuda aqui um pouquinho, ó. Você tinha o etanol e colocou o ácido sulfúrico. O etanol, ele sofreu uma desidratação intramolecular. Lembra? Sai água, sempre tirando a hidroxila e um hidrogênio do carbono vizinho, certo? Aí fica uma valência livre de cada carbono, aparece a ligação dupla, ok? Como é que ele vai descolorir a solução de bromo em tetracloreto de carbono? Vai quebrar a ligação π, valência e valência livre, você vai colocar um bromo em cada um. Como o bromo está deixando a solução, a coloração alaranjada vai desaparecer. Então, a resposta certa desse exercício é letra B de bola. Gente, já são 9 horas e 35 minutos, está começando o jogo do São Paulo. Deixa eu ver se... tem mais um. Eu não vou parar por causa do jogo, não, viu? De repente eu paro aqui e deixo te dar uma diquinha importante lá para a prova. Mas, por favor, hein? Assista essa aula aqui. Não deixa eu perder esse tempo e depois você não assiste. Gente, esse composto aqui é um broncodilatador que combate ao glaucoma. Vamos dar uma olhadinha aqui nas funções presentes. Galerinha, olha para mim aqui, ó. Aqui em cima eu tenho C dupla O e um carbono. Quando eu tenho C dupla O e um carbono, é éster. Então, aqui eu tenho a função éster. Aqui eu tenho OH, hidroxila ligada num carbono saturado. É um álcool. E aqui eu tenho uma amina, ó. Certo? No caso aqui, como sobrou só um hidrogênio, eu peguei a amônia, tirei 2 hidrogênios. Então, é uma amina secundária aqui. Então, função amina, álcool e éster. Galerinha, ele está falando de hidrólise. Éster sofre hidrólise. Éster é quando você tem assim, ó, C dupla O, tá?
O e um radical. Isso é éster, beleza? Quando você hidrolisa um éster, a ligação que rompe é a ligação entre o C do dupla O e o O. Tá? Todo éster hidrolisado, a ligação rompida é entre o C do dupla O e o O. Bom, quando rompe essa ligação aqui do éster, na carbonila entra uma hidroxila. Então você vai formar um ácido carboxílico. E aqui nesse oxigênio, valência livre, vai chegar um H, vai dar um álcool. Então, éster hidrolisado produz ácido, né, e produz um álcool. Galerinha, qual é a ligação que quebra? A ligação entre o C do dupla O e o O. Certo? Aqui, ó, a ligação entre o C do dupla O, ela vai quebrar. Tanto faz, ó, porque as duas partes aqui são iguais. Se quebrar essa ligação, na carbonila entra a hidroxila. Aqui eu tenho um carbono, mais um. 3 carbonos. Ó, 3 carbonos. Nesse carbono do meio aqui, eu tenho 2 traços. Esse aqui é o radical metil. Então tem o metil em cima, metil embaixo. Nesse carbono da pontinha tem um dupla O. Joia? Era um éster. Quebrou a ligação, vai entrar aqui uma hidroxila. Então, o ácido produzido, né? Eu não estou colocando os hidrogênios aqui, mas o ácido é esse daqui. Qual é o nome dele? 2,2 dimetilpropanoico, certo? Ou propiônico, né? Tá? Deixa eu ver a letra A aqui. Forma na sua hidrólise ácida, comum de seus produtos, o 2,2 dimetilpropanoico. Verdade. Letra A é a resposta certa do exercício. Beleza? Então, não pode esquecer. Éster hidrolisado dá ácido mais álcool, a ligação que quebra entre o C do duplo O e o O, certo? No carbono da carbonila entra um OH, vira um ácido. E no oxígeno entra um H, vira um álcool. Gente, eu estou correndo aqui por causa do jogo, viu? Certo? Agora, esse daqui. Em relação às substâncias cujas formas estruturais estão apresentadas a seguir, assinala a alternativa correta. Meus queridos, dá uma olhada aqui, ó. Esse carbono aqui, do composto 1, esse carbono aqui, ele tem como ligantes o OH, o H, o metil e o etil. Ele tem 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono assimétrico ou carbono quiral. Quando o composto tem carbono assimétrico ou carbono quiral, o composto é assimétrico. Por ser assimétrico, ele vai apresentar a isomeria ótica. Agora, aqui não, ó, esse não é assimétrico porque tem um CH3 ali e outro aqui. Então, só o composto 1 tem carbono quiral. Beleza? Ele falou que 1 e 2 tem carbonos quirais. Errado, o 2 não. 1 e 2 são isômeros funcionais. Gente, isso aqui é um álcool. OH ligado em carbono saturado. Aquele ali é hidrocarboneto. Certo ou não? Eles nem têm a mesma fórmula molecular, porque ali tem oxigênio, aqui não tem. Para ter isomeria, tem que ter a mesma fórmula molecular e as estruturas têm que ser diferentes. Eles não têm a mesma fórmula molecular, porque um tem O, o outro não. Errado. 1 e 2 podem formar ligação de hidrogênio. Gente, o 1 sim, porque tem H ligado no O. Quando tem H ligado em FON, faz ligação de hidrogênio. Mas hidrocarboneto, pelo amor de Deus, hidrocarboneto é apolar. Hidrocarboneto faz dipolo induzido, ou forças de London, ou forças de Van der Waals. Então está errado a letra C. Letra D. Somente um admite isômeros óticos. Sim, porque somente um tem carbono assimétrico. Somente um é uma molécula simétrica. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Oh, meu, não acaba, meu. Gente, próximo. Eu tenho 4 compostos aqui. Gente, isso aqui é muito importante, você tem que ficar esperto. Ó, quando eu tenho um equilíbrio iônico, eu posso calcular a constante de equilíbrio e eu chamo de KI, constante de ionização. Tá? Como é que você faz isso? Em cima produtos, embaixo reagentes. Agora, pelo amor de Deus, vamos aprender isso que eu vou te falar. Presta atenção aqui. Quando você tem um composto iônico muito ionizado, ele é forte, o numerador aqui vai ser grande, então o KI é grande. Então, quanto maior a constante de ionização, o KI, mais forte é o eletrólito. Beleza? Quanto menor o KI, mais fraco ele é.
Quando é ácido, além de cair, eu posso chamar de Ka, constante de acidez, constante do ácido. Então, para ácidos, quanto maior o Ka, maior a força, mais forte é o ácido. Gente, só que na química, nós colocamos Pzinho como sendo menos log. Toda vez que você vira um Pzinho, é menos log. Então, o que é o pKa? Gente, olha para mim. pKa é igual a menos log do Ka. pKa é a mesma coisa que menos log do Ka. Agora vamos pensar aqui em termos matemáticos. Olha para mim aqui. Ó, se o Ka é grande, o ácido é forte. Então, se ele colocar 5 ácidos e o Ka de cada um, quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Só que o pKa é menos log do Ka. Se o Ka é grande, o log dele vai ser grande. Só que aqui tem um sinal negativo, certo? Isso faz com que o pKa seja pequeno. Resumindo, se ele te dá o Ka, quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Só que ácido com Ka grande tem pKa pequeno por causa do sinal negativo. Então, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Agora, quanto maior o pKa, mais fraco vai ser o ácido. Ele fala assim, ó, 2 é mais ácido que 1. Gente, 2 é mais ácido que 1. Verdade, o pKa do 2 é menor que o pKa do 1. O pKa é assim, quanto maior, mais fraco. Então, o 1 é mais fraco que o 2. Tá certo esse item. Letra B. 1 é menos ácido que a água. Galerinha, a água tá aqui, ó. Olha o pKa dela, 15,7. O 1 tem pKa maior, então ele é menos ácido. A resposta certa é letra B de bola. Tá certo? Agora, na letra C, 2 e 3 são os compostos com maior acidez. Cadê o 2 aqui, ó? 2 e 3. 2 e 3 é verdade, ó. Porque dos pKs aqui, os dois são os menores. pKa, quanto menor, maior a acidez. Então aqui está correto. 4 é o composto menos ácido. Cadê? Não. O menos ácido é 1. Por quê? Porque ele tem maior pKa. Quanto maior pKa, certo? Menor a acidez dele. Então a resposta certa é letra B de bola. Gente, eu vou limpar aqui, certo? Vou limpar. Graças a Deus acabou. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que você tenha gostado. Espero que você use isso daqui na prova aí do final de semana, beleza? Receba, viu? A minha despedida aqui prévia, né? Para quem eu não vou ver mais. Um Feliz Natal, um feliz 2021, beleza? Tá? A gente se vê por aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Um abraço. Tchau, tchau.